falando aqui o que é nível de criminalidade com pessoas envolvidas em nomes fingidamente limpos da justiça e que não sai a conveniência de qual outro que vai te ameaçar e vai achar isso em qualquer lugar. Eles dependem disso para sentar o rabo, fingir campos investigativos que são absurdamente complexos. Isso não é. Conseguiram gerar fidelidade em tudo que é ciência, que depende de você ter um platô de entender quem é o humano. Então você tem que acreditar na matéria-prima que o humano pega, isso é branco, isso é branco, isso é branco. Essa matéria-prima é branca, isso é sal, isso é cocaína, né? Aí você vira, imagina aonde chegou. Facilitar, operacionalizar a fracionalidade distributiva, que não atende a alfândega, a diplomacia, a propininha, mão de obra barata, mão de obra não barata, que vira ação de graça, em que momento você recorta a economia do tem, mas acabou e vira sociologia do meio ambiente, filosofia, que seja humilde comunicação, cultura, que não seja capitalismo, comunismo, fascismo, nazismo, não tem. Não tem ainda, ou virou o que incomoda. Em nacionalismo, com a proporcionalidade de socialismo, de momento comunismo de máximo junto, tudo num cu do outro, capitalização que se regionalize, sustentabilidade, ao valor de oferta e procura, porta aberta, porta fechada, exclusão, inclusão, cagaram o novo, chegou um ET, muito tempo não chega um ET, o sol não cai facilmente, o asteroide, então virou os zen, ou os espaço-fundistas, no cu dos outros, ganharem virtualidade rabo para cima para conversa, já quem justificar, operacionalizarem consenso sistematizado, o que é senso comum, né? E o que vira o paradoxo das massas. Fingir individualidade, especificidade, crítica, subsistencializável, que não seja alienado, mas se eles não tiverem os bandos e as cobaias, aquela velha história, quem tem a coragem, quem mete a mão independente, se a prática é estupro, matar, isso aí em tudo quanto é lugar. Então você se deparar com o que virou, seja osmótico, toma um choque e não repita, você não pode tomar choque. Infinitas coisas foram feitas para dar choque, ou quando o raio cai na cabeça é para matar mesmo. Na primeira, quanto mais duas vezes, né? Então, questões variadas que justificam você falar assim, isso eu não estou exatamente para dizer onde está o primeiro e o último, que está de rabo para cima que finge esse título, e o que está que não ganhou tanto ou opera relevância e atende ou desemprega tantos outros, porque eles querem, de quem quer ficar empregado, que é a festa do rabo para cima, e muito mandar, né? É o joguete da impessoalidade pessoal, da soberba fingidamente humilde de a quem justifique quando eles estão, com quem eles estão fudendo no momento, a quem justifica a foda própria. Então, de fato, essa festa é boa e combina, né? Se chega num platô que não é capitalismo, é comunismo, a quem atribui observável, está sentado no cargo e operacionalizar comparação, uniformidade, singularidade, pelado, vestido, vai da paciência de quem acata ou do nível de força, de sentido matematicível, operacional, telecinésico, entre armas, entre força, tudo opera força. A força é um fator materializado, que mesmo o mato está aí para também matar, se for preciso comprovar a justificativa material do pacote corpo independente. Entre vegetais tem seus pacotes, ainda que se deformam, bichos variados, várias questões, ganharam até liberdade de a quem atribuir qual é o menor ou pior com relação a serem vistos. Botou no cu, não botou no cu, escorregou no cu, botou pra mamar aqui, botou né, por sacanagem botar pra mamar aqui, e o que vira, né? Rock vai primeiro de joelho, mamando, chupando bosta e fingir que é pra poder facilitar na frente, que é um lugar que dá trabalho, a quem carrega, a quem dá o golpe em quem, e a quem justifica cair no golpe, que alguém tem que carregar aquela merda ali ou abortar, eles nunca tem nada a perder, que isso daí é constante algumas questões, e vira, né? Então os machos têm matéria-prima de mulas, e as mulas, né? Quantas querem abortar fingindo que ainda a gravidez espontânea, que desejou, que muitas dos maridos querem ter filho, elas não querem ter, a quem justifica o golpe total da coisa. Então algumas questões que viram, algumas, né? Que virou suficiente notas dentro de um cofre, de um colchão, a quem justifique o trânsito diário de necessidades habitacionais, câmbios comunicativos,
aterrizados. Tem uma hora alguma coisa pode cair em cima do bunker, ainda que ele seja blindado, a terra abrir para qualquer um, que justifiquem isso. Como alturas, né, cai na cabeça de quem ou ficam lá toda a vida, vigiam tanto assim, em que momento, pelas câmeras, a gente já vê muito problema. E muito problema. O tempo que eles perdem fazendo destempo, que é um problema dentro do Brasil, né? O desmanche e o teste, a sacanagem constante, até que se adestre um sentido. Tem, mas acabou. É algo muito grave. E aqui dentro, você não precisa de lugar nenhum para conhecer. Onde tudo que vem aqui eu não conhecia o que era árabe muçulmano, até onde eu preciso repetir. E o judeu propriamente dito, que tem um chapéuzinho assim, tá batendo a cabeça, é metal, é não metal, jogar o metal pro ar é tudo que eu tô querendo. Então quer dizer, algumas questões que eu tava pensando, entre que é um inferno constante, já que uma botou a chave, chegaram da rua, a pasta já estava lá dentro, a chave estava misturada, porque tem que ter 1 hora almoçando, a outra que vem sentar que não era para estar aqui. Eu tô expert em jogo de analfabeto, que além de conversar fiado, e gente velha, e índias, inclusive, envolvidas em coisas muito graves. Até que ponto, qual que é o corrupto do corrupto? De justificar exploradores e conveniência de exploradores que estiveram ali juntos, inclusive entre brancos, né? Que já era o problema dos entre pretos, e quando querem clarear é quem quer escurecer. Que quando a coisa implica em volume, né? O que vira justificar ciência, crença, fundamentalismo coletivo, especificidade e Santíssima Trindade, quando a quem colocar, né? Porque pela lógica tem que manter constantemente a relação do casamento real, o que vira o celibato cumprido e normas absurdamente, que não é só inquisitivar, é matar imediatamente ninguém acatar, tem absurda quantidade de pedofilia, quem compra e quem vende, né? Quem abre a porta para eles e sustentam eles têm que estar de rabo para cima, repetindo uma merda. Eles já se tornaram muito milionários e cambistas, padres em lugares que não é considerado, que nem existe, e que no final das contas lá foi para aquela tribuzinha. Ele não estava fazendo pouco dentro da igreja, ou com o rabo para cima, ou sustentado, que larga a familhinha lá, não é questionado os bens que fica para trás, e viu que aquele dá o cu com todo mundo e ninguém é cobrado, vão dar o cu aqui também, ainda se declara ateu, o tribal. Tem show de e tem os milionários entre as estéticas, as academias, tudo que puder imaginar. E quando as instituições dão cobertura para eles estarem assim, imagina. Aí vira, né? Quando os papas, demônio acontece, onde está a falseabilidade, a proporcionalidade da falsa igreja, do que protestantes, entre o louvor, entre nenhum louvor, entre o silencioso, entre o trital, que vira testemunho oralizado, botou no cu e meio, não era 2 cu, nem era cu o nome, você arrastou cu era cobra, é outra coisa, né? E a quem justifica, né? Teorizar e prática, né? De 3 poderes, de 3 forças, de trega legal, da medicina, da polícia, de qualquer coisa que o pessoal, né? O que virou casa, rua, trabalho, né? Macumba, né? Macumba, trabalho e fé, ou energéticas, não energéticas, entre tantas coisas, que aí vira, isso aqui é periodização de onde? Isso aqui é periodização derivada, isso aqui é periodização restrita, essa osmose astrológica era vista como periodização astronômica, baseada em quê? Instrumentalidade de deixados, achados, perdidos, coisas que ainda ficam sem explicação, pequenos que eram grandes, grandes que eram pequenos, pirâmide, ilha de Páscoa, não sei mais o que, mas que questões, né? Eu me tornei especialista em vagabundo e cara de pau e puta de tudo quanto é espécie. Pra você justificar qual que é puta e viado, para justificar relações heterotróficas dos QI a mais. O QI é tão singular que não tem analfabeto, não tem alfabeto, não tem beijo grego, não tem operacionalidade de número caindo, subindo o câmbio, de tão vagabundo que eles são, que eles sobrevivem a muita corrupção de porcosidade corrupta entre duráveis e semiduráveis, ou que assim ainda ficam etiquetados, que vira setores primário, secundário, terciário, que justifica a responsabilidade de humanizar o seu humanizado, entre elementaridade e anatomicidade enquanto setor primário, de causa e efeito, de virar que inter desse primeiro ou inter desse segundo, ou caso um terceiro fode nem segundo de o que é primeiro, né? Quando temporalidade, o que é data-tempo desse tempo,
né, especialista em onde o câncer começa e aonde termina, que virou a tragédia ou o joguete, né, dos falsamente radiativos, que nem trabalham 24 horas, que para dar bunda infinitas vezes, não tem noite, não tem dia, não tem bomba que não usou, não tem medicamento, outros que não continuam usando, lavagem de dinheiro, tem tempo para serem cínicos e psicossomaticamente enquadrilhados sobre condições assim inimagináveis. Se for avaliar as condições processuais, a vara da família, a vara do trabalho, a medicina do trabalho, as obras inacabadas, que hora que vai cair tudo e deve cair, as aparentemente sólidas, questões, né, que viraram pontes e antipontes e despontes, e paradoxos, pegam que fala igual, antes dessa ponte, dando a bunda aqui, chupando um pau, um cu aqui, sei o quê. Aí o que virou entre doenças oportunistas e a quem justifica a doença sexual não ser o problema. O problema depois que você fode, aí problema foda-se, você já fodeu quem que é outro fudido e que deixa de foder porque tem que cuidar daquele doentinho, que já tá doentinho, porque ele já era um doente antes, ele doente no agudo, doente depois, alguém tem que se foder por causa dele. Tem que já nascer morrendo, né? Então, o que vira entre o câncer e entre uma outra questão, é essa questão da temperatura que eu estava falando, né? O que vira o paradoxo da temperatura? Que a pandemia trouxe o que já era um apocalipse para ser encarado como suficiente. Quando tem que parar o caminhãozinho, que é o puteiro dos entregadores, a fila de prostituição constante, os câmbios indiretos de quem atribua estarem em poder de Estado e de privados, é algo assim de cair o cabelo do cu sem precisar de laser nenhum, né? Quem justifica tá com o cu aditivado de cabelo, meu acho que nem deve ter, nem nunca teve muito, nada. Então quer dizer, tem que ver na hora que tiver virada lá de quatro, se alguém me desmente num próximo apócrifo das conveniências, em que conveniência vai se tornar evangelho, adãogélio, né? QIA-gélio, né? Então quer dizer, né? É o paradoxo da singularidade dos gêmeos, dos gênios que mais teve esse deficiente, largou para lá e perguntou quem estava encostado no gênio, qual era a participação da genialidade, a foda de um tempo histórico, com as questões já colocadas. Então, que vira tempo e temperatura entre condições metamorfosíveis e não necessariamente a quem justifique se etiquetar de ex-morto, né? E proclamar ter visto o retorno de quem? Porque pela lógica, e nossa, nessa época esses ressuscitavam, isso também já. Aí você vê, então por que com Jesus, ou quando ele bateu no peito era um pobre que tinha que achar que era dono, mas andava a pé, pegou o que para arrastar? Todos eles, todo dia, fingem de, olha a fantasia gay, o que é a mais variado, não sei o que, todos eles acham que são donos de tudo. Meu estado, meu não sei o que, o que está de errado nesse tempo, né? Ou quando algum tempo recorta uma situação, o que era desse tempo, de um morto já não mais visto, já não encarado, como doutrina de fé alguma, que em que momento, o que é política. As questões aterrizadas justificam o que politizaram sem fé e com fé, o que coincidiram, o que justificaram por campos energéticos ou condições tais. Então a questão tal, o que são os analfabetos, o que virou conveniência de dizer em que momento o letrado é um ato fidelizador, é um ato vivo, não necessariamente relações indiretas que se tornam coisas, o que vira relativizar, traduzir, impostar, e aqueles jogadores que ganham um câmbio, diz que esse câmbio que vira tradução, sotaque, gíria, chega, joga 50 mil conversas e aquilo ali fica. Para uma coisa assim virar, que são putas e viados daquele tempo que já não eram nada, já não eram ninguém e que os que vêm à frente ainda justificam, eles têm que saber verbo gerundificar, porque os de antes não resolveram não. Porque entre campos largos, farturas fazendárias, fodas de matérias-primas, qual justificar se acatar e foder de novo com um novo aleijado, incesto, não incesto, eles não eram melhores. E ainda arrotam que podiam foder livremente, ninguém mexia com o câmbio grande de cada um, porque é papo de dentro da academia, de boteco, de muito que até lugar à beira de praia.
entendeu? Que não estão nem aí por política, quando política bota uma obra lá, ou ele tá afim de deslizar entre câmbios de probabilidades, tem a habilidade de gostar de ir a país, de ficar com o rabo dentro de avião, de subir e ainda vira o que são campos de habilidades. Aqui é justificado ter que estabelecer o rabo em algum lugar, que vira campo sistêmico cientificível, você sobrar, ter que, entre condições que se façam racionalizadas ou especificamente relativas entre literalmente científicas ou específicas, que a quem atribua cair no rol da ramificação e desramificação de probabilidades que aporte racionalidade para o sujeito saber colocar a bagagem que ele permite ser racionalizado, não significa que ele não tem que se impostar e colocar o campo histórico da pessoalidade totalmente que justifica a independência, como a dependência que se faz não negação do capital existencial, por um contexto reformador que se enxergue o início e o fim da coisa, que arroz daí é arroz, feijão vai ser feijão, terra vai ser terra, que algumas coisas que viraram estímulos de alternativismo que períneo não sobre, e a quem tem que constantemente acatar um clichê comum, mulheres se venderem e se aos valores fartos de poderem ser lésbicas, prostitutas, passivas às conveniências e literalmente livres entre infinitivos de duráveis que são estimulados, enquanto estão cutucando ou buscando independência de roubo e de um tocar punheta e comer o cu do outro, até que ponto, em determinado momento, elas têm que acatar, já que estão recebendo para aquilo, viadas são elas e não eles, né? Existe um racismo comum das classes que há quem justifique, né? Na hora que tem que voltar no cu, Jesus entrar no cu de quem, né? O cu todes, há quem justifique entrar de frente aonde? Entre Estado laico, monoteísmo, não monoteísmo, que etiquetar também. Eu também não cheguei, outro vai chegar. Também não é academia, não foi essa Sagrada Família, não pode deixar de ser a Sagrada Família dele, nem o título dele da área de educação física. O que vira ser título da área de educação física? Tá ali, o que vira filosofia, teoria larga e restrita, pedagogia, ministérios entre comunismo, capitalismo, fascismo, caralho a quatro. Aí o que vira são praticantes paralelos de muita coisa, não usam umas bombinhas, não tomou uma varinha no cu, aí fica ruim. Que horas uma vai tomar pancada e a outra não toma, quem acata bem cutucar o cu do outro, e enfiar a piro de outro, aceitar etc. E não necessariamente. O que vira justificar a diferença do homossexual pelo heterossexual. Quem tem muita força, que as moças têm força com força, e acata que um vai lá e estupra aquelas lá que incomodou aquela quadrilha daquela casa, que são os viados que querem imperativos de que se a maioria não vale nada, e em política de massa não responde merda alguma, que vira classe trabalhadora e necessidade e subsistencialização de volume, que se o erro de massa vira uma bosta, quem justifique o erro do dono, a ambição do dono, de dizer que bota tudo na casinha. Aí eles têm o joguete do usufruto que não ficou conveniente, porque Deus não deu uma velocidade média. É um usufruto, mas que eles têm que cagar e não tem que limpar, tem que foder e não tem que responsabilizar. A quem apontar o que virou escritura, relações de sentido, que caracteriologiza, né? A humanização do usufruto e o que vira o deslocamento em osmose e permeabilidade de arbítrio, né? Que há quem dê juízo de valor, né? Valores perpetuados, se sentir tão largo e tão apertadinho, independente de aterrissado, não necessariamente o que virou espectro de vocacionalidade etiquetada. E quando a crítica vira etiquetada da desumanização do educador, o que o ateu, o antirreligioso e o religioso em paradoxo, aqui em paradigma, também bota isso como ato comunicativo suficiente, o que vira ação de graça de cada caso, o que vira receber e não receber por valor de intelectualidade filosofível, que quer dizer que em algum momento você remexendo merda demais, consegue falar bonito, ou ter algum ato imperativo, ou ter alguma coisa, mas dizer que um pensa mais que o outro, que tem racismo ainda mais que o outro. E o que vira a prática de tantos entre matemática, física e química, que dizem que não gostam de passar
a quem justifique fator comunicativo descabido, ou tão radiativo, ou sabe-se Deus o que com o cu preso, vendo o pedaço do cu esquecer o buraco da frente. Aí tem todo um critério, mas que viram mais novos, alternativos curso técnico, que a coisa tem que andar, um Mobral, um alfabetizador, um que quebra o pau, porque esse é stalinista, leninista, o outro é positivista, quinjonguista, né, o que vira o quê? Que coloca que alguma coisa não cabe, eles têm que ser pilares de lugares grandes, que tem que estar assim lotado de cobaias, ou aqueles que são no mínimo, que tem que ser dependente deles ou menores que eles para ter um conforto de não mexer no bolso deles. Isso implica, quando a coisa não resolve dentro, ou você acha que resolve dentro de um tempo presencial, que você fala que você só passou por aquilo ali, que cada um está com o rabo sentado quando já é um tempo saturado, e que existe uma roupagem de camuflagem perante o que estão fazendo individualmente, questões de domínios, de determinantes, de informatizados, de ambições de potência, de rabo na cabeça. Você não gosta disso? Por que você está comendo a comida de R$1? Se você acha que não pode explorar a comida, mas não é, também é pago, eles recebem através disso, disso, aqui tem relações que não é de graça, não tem que estar pensando para isso, mas fica intitulado que ali a comida é R$1. A quem agrega juízo de valor. A lata de whey protein tá cheia ou tá roubada pela metade, quando eles roubam, misturam tudo, fingindo que tá cheia com a outra farinha, fingindo que tá pelas metades com não sei o quê. O que virou? Depende. Aí esse branco depende, esse preto depende em velocidade, que a merda do rabo para cima já não depende, ou finge não depender, e o que vira experiência diária de velocidade média, de velocidade descabida, que você só vai passar o olho, de cara já é preto, de cara já é branco. Onde está paradigma e paradoxo? Quando a coisa não cabe. Então o que virou o tal, a oratória dos falsos teoricistas em prática, que ainda tem que obedecer sentidos e teorizações mínimas de obediência e de trabalho prático para não serem acidentados e estupradores, e o que viram? Quebrar tudo e virar lixo decadente, destruir tudo, e a conversa fiada e a putaria que poligâmica, essa assim, ideia da luxúria de poligamia, que aí daí eles já acham que são até politeístas, né? E ainda se etiquetam o que virou? Buracos que se encontram, não enfia o peru no umbigo, enfia dentro não sei aonde, sangra ali, outro não tem fundo no cu, estoura tudo para frente. A quem justifica achar que não tem fundo e que a parte de trás, os cortes de inteligência livres, né? De onde é melhor deixar estourar e fazer o máximo e chamar cada vez, né? As moças constantemente dizendo que os paus grandes não tem suficiência, os viados têm essa guerra. E os estupradores totais, entre o que é tudo que é falado, que são fofoqueiros e sem ética de toda forma. As coisas são horrorosas e mostram onde eles têm que fingir, forçar, onde virou imperativo genético de tirar o hormônio de algum e jogar no outro, laboratorial, sintética, compensatória, que entre propriedades heterotrofíveis viraram vias indiretas de remanipularem atalhos a quem justifique dimensões de parte boa, parte principal, e se tornarem escravistas, entre aspas, luxuosamente escravistas, né? Com corpos esticados, que era o fracasso do trabalho, ou assim alguns caracterizaram, coitadinho, esse trabalhador demais, ela não cabe no vestidinho na moça da cintura fininha, já olha a panturrilha de merda, já olha isso é porque era o trabalho escravo, o que virou justificar a musculação quando de 4. E aqui em bípedes, entre vertical e horizontalidades, o que seria uma fichinha de merda e um adestramento, quem quer mexer com a indústria, ou botar aquele que não sabe nada, ou tudo que vende. Por que eles não organizaram tudo isso, que já parte do pressuposto que ali eles vão chegar? Tem envolvido um monte de coisa que vira hábito de um monte de gente. O uso de drogas, os hábitos de cada casa, como que fodem de fato, muito nível de força, muita responsabilidade. Aí de repente querem vacininha. O que é ciência? Não ciência, religião, não religião, corpo incorrupto, saúde, doença comum, milagre, etc. Aí vira um joguete de situações que tem uma hora que tem que falar, você está pensando que eu sou otário até onde? Aí você tem que falar, uma coisa tem que ser falada imediatamente, né? Reclamar o dízimo, mas pode entrar um corrupto de várias formas e ficou isso livre em campo acadêmico. Não questiona se é um que você não concorda, se ele é nazista ou se é comunista, né? Se é católico, se você não é nem protestante de merda alguma, protestante ao léu do inferno,
Enquanto existe o quadrado de distância, quem justifique dizer que na outra vida, ou não resolve nessa vida, então pula ali que ele vai ficar. Criaram situações que se para montar uma igreja nova, que virou a igreja de cada um, o ditador de cada dia, e a liberdade que tem que ter, estarem livres, o que virou regra de trabalho, cuidado de trabalho e verdade de trabalho, que são absurdamente corruptos e querem ficar com o rabo para cima, porque cada um não fica na sua originalidade da casa, do quintal, né? Aí tem o erro de ter deixado o que se repetia no quintal, que podia virar veneno, fez o outro experimentar um pouco de veneno, trocaram uma gozada, o que é trocar a matéria-prima, ou qualquer coisa quem justifique, quem de fato explique, mas para tirar pedra, ou dizer enquanto um filho da puta é impostado a ter estado de consciência e ser submetido a um celibato, se assim pode dizer, ou ser impostado a se tornar um homossexual indecifrável como eles, um tem que ficar. Chegou ao modo de ficar virtualmente trepando com o mundo inteiro, para depois chegar com virilidade, ou com que na lei do uso e desuso vai chegar mais grosso, vai chegar mais fino, aí vai chegar, vai se tornar o rei nas costas das mulas ativas, a quem mostra os machos, muito alfa, perante a fidelidade, perante a massa muscular ou a força comum, a força especial, a pica e o cu, né? Aí eles dependem de vir com uma porra podre ou justificar que se até que prove o contrário em ter virtualidade, o que vira punheta, revelação interna, desejo, não, o que virou critério de liberdade e de reflexão, de refração, de dioptragem, de justificar até que ponto eles podem rever estímulos, dois fodem para depois assistir o filme deles junto. Olha como nós estamos, eu estou em você, você está em mim, eu estou, né? O que virou toda, né? Estimular que estejam a diferenças, o cabelo caiu uma mechinha para esse lado, eu vou foder com aquela antes de atravessar a rua, vou acabar o casamento agora, que fingiu, optou por casamento porque optou por consagração, ou fingiu heterossexualidade porque, né, mal ou bem os meios de produção independentes, que assim são apontados, alienadores, ou literalmente protecionistas, que vai entrando no cu do outro, botando como tirano que é de direito do capital, e a quem justifique o bicho se formatar anatomizado ou qualquer coisa assim, o que eles estão fazendo? O que é a relação de vingança e dependência, por que proliferam, parasitam e tal, dizer que a independência ainda põe, né, vai colocando teoria prática, prática teórica, quem justifique perceber o sentido, a oratória, toda a condição do gradiente que se concentra espaço vital sustentável, independente de campo de concentração camuflado, restrito. A partir desse dia, nesse hospital, se chegar um aleijado, não pode mais ter um retardado fazendo um novo aleijado. Você já tem que despachar esse retardado, que não serve para nada, se torna massa ativa, eles caem, eles têm o tempo de fingir delinquente, louco, entre mentirosos e ladrões, se tornarem psicodélicos, psicossomáticos cínicos, e continuam cada vez mais porcosamente estupradores, que até para você ver filme deles você tem que ter estômago. Você tem que garantir especificidade, a especificidade é tão alta que te convida em singularidade tais, como é que você vai estar com um preto na sua cama, olhando um branco que você não gosta? Um é gordo, um barrigudo, com um cu desse tamanho, outro com um pau assim, a quem justifique toda a parafernália compensatória ridícula, que virou o que é compensações sexuais, que entre procurar ser descabido, já que querem fazer uma acrobacia, já começa medindo e buscando padrões comparados, independente de idade cronológica, metabólica, biológica. Vira que o biológico tem um fator alavancar, né? Sentido de velocidade média, lógico, já de cara, né? Que não seja um fardo para o outro, compensações que se façam estar a buracos ou alguma escolha de buraco entre dobraduras, e o que vira? Idade cronológica, idade metabólica com ou sem fio, e a quem atribua a fé sustentável de causa e efeito, que empodere o outro a obedecer, cala a boca, ou menos morrer, ou mais interdesmorrer, ou mesmo se suicidar, que é a coisa melhor que tem, melhor direito que tem, é o sujeito que não se aguenta no próprio corpo desaparecer do mapa. Ninguém proíbe ele de ser suicida, só não encher o saco demais, escolher tudo na mesma ponte, não atolar o vazante, a merda como um todo, né? Que o que virou departamentalidade discreta, que os deixem à vontade de perceber a morte e vida, né? Estadinho, nasceu sofridinho demais, ele precisa de uma profissão mais leve, ele não pode ter que usar mais a bunda, porque ele não consegue usar a cabeça, que lá naquele tempo ele já usava a bunda e não usava a cabeça.
Que a parte de tem que partir desse pressuposto. Porque senão como é que a coisa anda? E como que a gente tem que fingir que acata, deixar eles levantarem e se tornar molho pardo o suficiente. Né? Que, como que vai cruzar a porra rala e dizer em que momento, né? Esse Deus indireto intersticial ganhou fetiche de justificar que alguma anatomicidade em construção permita ser fecundada, aceite o convite fecundatório, que a porra interna não vale nada. Até que ponto, em que momento você foi homem, não foi mulher, porque eu sou mais homem que uma tropa inteira, a quem justifica as moças e as colegas, né? Se sobrar para uma colega para rolar velcro, até que ponto elas vão ter que ser passiva delas ou ativa? Ou até que ponto um homem vir dar a bunda ou etiquetar a bunda, e você tem que dizer se você come ou não come a bunda direito, que num dado momento nenhum clitórisinho, ou ainda que você conseguisse um clitóris fino, que eu acho que a maioria cresce fino e comprido, não é a pica que eles estão procurando, e que falam que encontram pica que tem a cabeça de feto constante, que você não viu essas picas ainda em pornô, né? Ainda que ficam as coisas escrotas, quando você vai ver aquilo, você fica, olha aquela merda, você quer acelerar aquela merda, você fica querendo matar isso tudo de uma vez só, aquilo é uma porcaiada. Em que momento você criar a teoria de que engolir a porra é muito bom, chupar a bosta sem querer, botar a bosta na boca do outro, toca uma punheta e bota no cu pra saber se você cagou legal, mas e aí? Fizemos junto, e aí agora eu mato você ou você mata, eu consigo ficar sem isso, mas agora que você comeu? Não, você pediu. Eu também faço junto com você, vamos fazer ao vivo. E aí? Larga lá aquele carro, seu carro, aquela casa, o que estão procurando? Comprovar. Né? E o que virou entre santo e sagrado? Né? Profanado, paganizado, né? E reconsubstanciado, não necessariamente por trás, e insurreto, não necessariamente só por dentro. Né? E quando alguns de fato acertaram, e a quem justifique o modelo padrão, se tornar específico entre querer algum padrão, porque era algum padrão, não necessariamente, almejar alguma condição regional, não necessariamente, colocando entre Hitler e Jesus, inclusive. A laica do tempo que culturizou Jesus ontem de fato andou, corta esse pedaço que fudeu, ficou nervoso, ou não necessariamente nem fudeu, como é que vai ser santo? Todo mundo sabe que fudia muito, era um puteiro completo. Se botar aquele mal fuder aqui, como é que vão acreditar? Pensa por outro lado. Se Maria mal fudia, como é que você vai acreditar que ela tinha concepção revelatória? Bota aqui como puto, ó, deixa que eu vou como puto, eu vou arrancar a roupa do corpo, né? Agora é a minha vez. Cutucar a deusa mãe, cutucar o Deus Pai que mandou eu ir lá e comer o rabo deles de alguma forma. Mandar avisar um recado. Então, mais ou menos, falei bonito, né? Criei como tematizar esta profetização inabalável, inalterável, né? Incorruptível, como falseável, qual é o intérprete, qual é a prática do intérprete, como eles vão caricaturar, copiar o santo, raspar a sobrancelha. Olha, aquele diabo lá, ele raspou a sobrancelha, e aí sobrou cabelo no seu cu na última treva.